Olá, Brasil, do meu coração, chegando aqui com vocês, pessoal, com a oração. Quero enviar paz para todos os meus irmãos e quero desejar que tudo esteja bem com você, com sua casa, com a sua vida e com a sua família. Tarde de vitória, tarde de bênção, tarde de portas abertas, tarde onde um novo tempo lhe aguarda, lhe espera, um tempo memorável, um tempo que você talvez esteja pensando que nada vai acontecer na sua vida. É aí que você se engana, é aí que vem o agir e o trabalhar de Deus para que você seja honrada, para que você seja honrado. Quando você acha que tudo não tem mais jeito, é aí que tem jeito, é aí que Deus chega com força, é Deus que chega com a providência, é Deus que chega com a transformação na sua vida, é a bênção de Deus sendo estabelecida sobre você, sobre a sua casa, e você vivendo um novo tempo, um tempo sobrenatural da parte de Deus. Então prepara o seu coração, porque vai vir coisa boa, viu? Vai vir coisa boa. Muitas vezes a gente sofre, a gente até padece um pouco, não é? Passa por experiências muitas vezes que é negativa, né? Muitas vezes uma perda, uma decepção, uma traição, um abandono. Muitas vezes acontece isso na nossa vida. Muitas vezes até no meio cristão, as pessoas muitas vezes são decepcionadas e ficam perplexas, desanimadas, ficam fragilizadas, né? Muitas até feridas, mas é importante você procurar a cura, procurar olhar para dentro de si e ver que a pessoa mais importante do mundo é você, sabe? Então você tem que cuidar de você mesmo, procurar sempre exercitar a fé e continuar a jornada, porque não vale a pena abandonar tudo por causa de homens, por causa de pessoas, porque você ouviu que não queria e não gostou, coisa assim desse tipo, né? Vamos ler aqui quem vos fala é o pastor Marcos Magalhães. Seja muito bem-vindo, claro, ao meu canal. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal e também ativar as notificações. Eu ficaria muito feliz se assim você fizesse, tá bom? A palavra do dia da tarde de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Nós observamos, meus queridos, que essa questão aí de você não colocar a sua esperança, não colocar a sua fé, certo? Nos homens, sabe? Porque os homens, eles falham, sabe? Os homens, eles muitas vezes até nos decepcionam, pode lhe decepcionar, entendeu? O ser humano, infelizmente, tem a tendência de se apegar de forma exagerada a outras pessoas, não é? É importante dizer que não há problema algum em admirar pessoas, desde que sejam de Deus, que tenham referências, que tenham uma história com Deus, sejam pessoas fiéis, sinceras, sabe? Mas muitos têm levantado ídolos de homens, sabe? Entende? E fundamentado a sua fé em homens, entende? Quando esses homens caem, vai uma multidão junto, sabe? Então, a palavra ela é bem clara, ela é bem clara. Portanto, ninguém se glorie nos homens, ou seja, não as pessoas têm que ver o que é que lhe edifica, porque tem muita gente dando sombra para multidões, entende? Mas não tem fruto. O fruto dele exala um cheiro diferente, um cheiro ruim, entende? Então muitas pessoas, às vezes a palavra diz assim, lá em Jeremias, não sei se é 17, diz assim: maldito o homem que confia no homem e faz da carne no seu braço. Tem pessoas que só estão na igreja por causa do homem. Se o homem cair, ele cai junto. Se ele crê, o outro crê. Se o outro não crê, ele descrê.
Entendeu? Sabe? É muito importante você pensar nisso. Você ter uma influência de pessoas que têm um relacionamento real e maduro com Deus. Pessoas que transmitem a você a imagem e semelhança de Cristo. Pessoas que sejam sinceras. Pessoas que sejam saudáveis. Não pessoas tóxicas que muitas vezes procuram lhe conquistar, mas depois ela procura lhe usar, não é? Desde que estejam fundamentadas na palavra de Deus, sabe? Grandes líderes, quando fiéis, formam grandes sucessores. Entende? Olhe para os frutos, não olhe para a sombra que a árvore está fazendo. Entende? Se fortaleça em Deus. O problema surge quando esses ídolos dentro da igreja, humanos, essa admiração, ela ultrapassa os limites e se transforma em algo, sabe, doentio. É uma espécie de antropolatria. As pessoas, a palavra antropos é homem no grego, antropolatria é idolatria de seres humanos. Idolatrar homens, seja pastor, bispo, apóstolo, padre, papa, seja lá quem for, o guru tal. Entende? Você tem que olhar para o fundamento, se os fundamentos estão corretos. Porque se os fundamentos não estão corretos, saia desse ambiente. Entende? É melhor você estar em um local onde tem 5 telhas, presta atenção, do que você estar em uma catedral cujo líder, muitas vezes, ele só tem sombra e não tem nada a oferecer na sua vida espiritual. Não ensina a palavra, entende? Fica com invencionices, adivinhando CPF de A, de B e de C, adivinhando endereço, vasculhando sua rede social para quando você bater ali dentro do templo, ele ficar contando sua vida, e tu teve com fulano, com ciclano, com beltrano, tu entrou ali, saiu aqui, foi acolá. Entende? Então abra os seus olhos, porque nos últimos dias virão muitos que enganarão a muitos, e muitos serão enganados, porque estão sintonizados na mesma onda. Entende? Isso prejudica o reino de Deus e pode causar sérios danos à vida da igreja como um todo. Quando os líderes são sinceros e firmes no caráter, esse tipo de comportamento pode ser reflete positivamente na vida do próximo, como Paulo diz à igreja de Corinto. Quando o líder se deixa levar pelo ego, alimentado pela admiração incondicional, pode acabar seduzido pela falsa ideia de que é alguém especial demais, digno de atenção divina exclusiva, criando ao seu redor uma áurea de iluminação superior. Olha, todo mundo vai no banheiro, todo mundo faz isso e aquilo outro, todo mundo é humano de carne e osso e sangue, e músculos e nervos e neurônios. Não se engane, sabe? Amarás o Senhor teu Deus com todas as tuas forças, de todo o teu coração, com toda a tua alma, sabe? Então, firme sua fé em Deus, pois a glória dos homens é passageira, e quando a glória não é uma glória dada por Deus, essa glória não passa de fumaça, e você está atrás de fumaça. E aonde tem fumaça, meu querido, não vai sustentar a sua vida espiritual. Porque onde tem fumaça é engano, espírito de engano. Só Deus é digno de receber toda a glória. Essa glória humana é sedutora e atrativa, mas inebria os sentimentos, entorpece a consciência e mancha a alma. Por isso devemos amar uns aos outros, sim,
mas atribuir a glória a quem não merece é vã. Que toda glorificação seja dada somente ao Deus vivo, o único verdadeiro digno delas. Muitas vezes eu comparo o povo de Deus como os políticos. O político calça uma rua, o povo vai lá e beija o pé dele. Agora ele calçou a rua com o dinheiro dele? Não, calçou a rua com o dinheiro do seu imposto, do seu suor, do seu trabalho, da sua labuta diária. E você, como um besta e bobo da corte, vai beijar as mãos do político. Ele não fez nem a obrigação dele, nem o dever de casa ele fez. Entendeu o que estou querendo dizer? Então muitas vezes tem gente ludibriado, isso mesmo, parece que ele está vivendo no mundo da lua, um mundo diferente, ele está vivendo sabe? Entendeu o que eu estou querendo dizer? É por isso que a vida de muitos, pessoal, não vai para frente nunca, sabe por quê? Porque ele está firmado, a sua fé está firmada em homens. Ele não acredita, sabe, que Deus é Deus na vida dele. Ele vive numa fantasia, sabe? E o que acontece? Nada acontece na vida dele. Nada. Entende? Sabe por quê? Porque infelizmente a capacidade dele, a mentalidade dele está totalmente, sabe? Está totalmente corrompida. Essa é a grande realidade. E a pior coisa, sabe o que é? É que as pessoas, elas não querem enxergar. Elas querem permanecer na cegueira espiritual. É isso mesmo. Elas querem permanecer na cegueira espiritual. Elas não querem sair daquela cegueira. Entendeu? Elas não querem sair daquele sistema louco, sistema louco, sabe? Ela prefere continuar justamente naquela situação, sem crescimento, sem se desenvolver, sem progredir, sabe? E, enfim, ela aceita aquilo, entendeu? Ela aceita aquilo. E a sua vida vai crescer para onde? Vai crescer para canto algum. Por quê? Porque ela está, infelizmente, fundamentada a sua fé em homens, sabe? E o que acontece? Quem está com sua fé fundamentada em homens, pessoal, geralmente ele se decepciona. Pode ficar certo do que eu estou dizendo a você. Entendeu? Ele se decepciona, ele fica cheio de mimimi, ele sai falando da igreja, ele sai dizendo que ninguém presta, que todo mundo é isso, que todo mundo é aquilo, e etc. E enfim, e ele não procura olhar, né, para os fundamentos que ele edificou, que foram fundamentos que não dão a ele nenhum tipo de, sabe, de sustentabilidade. Essa é a realidade. Entendeu? Ele fica totalmente desprovido. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto, e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Tá vendo aí, pessoal? Deixa eu ver aqui o versículo de Jeremias 17, versículos 5 e 6. É como uma tamargueira, ele não cresce. Ele quer sair daquele ciclo, daquele sistema, mas também ele não consegue. Porque será como... E não verá quando vem o bem. Às vezes, Deus traz para você o bem, mas você não vê. Você está cego. Entendeu? Pessoas cegas. Você vê um cara aí que diz que é Jesus Cristo aqui no Brasil, que fica, entendeu?
é o povo que não consegue sair da cegueira, porque a cegueira espiritual não saiu dele. Tá bom, pessoal? Por isso nós vamos orar agora, pedir para Deus dar a você visão. Eu podia aqui estar orando, dizer assim, vamos orar para ficar rico, vamos orar para isso, vamos orar para aquilo. Falar nisso, pessoal, não esqueça de assinar o canal, e também ativar as notificações, eu ficaria muito feliz. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, debaixo dessa palavra, eu quero clamar a Ti, Senhor, e pedir, Deus, que o Senhor, nessa tarde de milagre, de poder, de revelação, não é a revelação, Senhor, revelamento, mas uma revelação da Tua palavra, que é poderosa, meu Deus. E todos aqueles que só vivem confiando no homem, faz do homem a sua fé, a sua vida espiritual. Meu Deus, que o Senhor abra a visão dessas pessoas, meu Deus, para que elas não sejam infrutíferas e como a tamargueira em meio ao deserto. Deus, no nome de Jesus eu te clamo, Senhor. Peço um milagre sobrenatural, Senhor. Que esse milagre, ele alcance essas pessoas, se manifeste na vida dessas pessoas, Pai. E que essas pessoas sejam abençoadas para viver um novo tempo em nome do Senhor Jesus. Certo, pessoal? Vou ficando por aqui. Beijo no coração de vocês e a gente se